Boa tarde a todos, espero que vocês estejam bem. Muito obrigada por participarem do IF Aberto. Nós organizamos esse evento com muito carinho para vocês. Eu sou professora substituta de Química no IF Sul de Minas. Eu dou aula para os segundos e terceiros anos dos cursos integrados para o curso de licenciatura em Química e Engenharia Química. Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas ferramentas que auxiliam os estudos e contar um pouco sobre a minha experiência de estudos na Espanha. Espero que esta palestra ajude vocês a conseguirem tirar partido da tecnologia para serem mais produtivos e organizados e que se sintam mais motivados nesta pandemia. Eu sou licenciada em Química pela Universidade Federal de Lavras e doutora em Química Teórica e Computacional pela Universidade de Santiago de Compostela. Esse foi o meu grupo de pesquisa na Espanha. O professor Jesus foi o meu orientador de doutorado e o professor Henrique, o meu co-orientador. Durante o meu doutorado, eu trabalhei no Centro de Pesquisa de Química Biológica e Materiais Moleculares, o CICOS, e em 2015, as minhas pesquisas de doutorado foram capa de 2 revistas PCCP. O tempo é o nosso bem mais valioso, no entanto, eu estou extremamente preocupada em como que nós estamos empregando o nosso tempo. Segundo a parábola do sapo fervido, se nós colocarmos um sapo em uma panela com água e começarmos a aquecer gradualmente, o sapo vai morrer quando a água começar a ferver. Por outro lado, se nós jogarmos um sapo em um recipiente onde a água já esteja fervendo, o sapo vai pular imediatamente para fora. O que eu quero transmitir para vocês através desta parábola? O mundo está mudando aceleradamente e nós estamos distraídos, sentindo as mudanças. No entanto, nós preferimos ficar na nossa zona de conforto. Não esperem a água ferver. Despertem! A minha experiência como estudante extremamente dedicada e como docente me mostrou que a maioria dos estudantes estudam errado. Portanto, antes de falar em tecnologia, eu preciso perguntar algo muito simples. Você sabe estudar? Você estuda somente para fazer provas? Alguns podem ter respondido: não, eu não estudo apenas para fazer prova, eu também estudo porque eu quero aprender. No entanto, você revisa os conteúdos aprendidos? Se você não revisa os conteúdos aprendidos, você estuda para fazer provas. Segundo estudos da curva do esquecimento, 24 horas após o aprendizado, 67% dos conteúdos aprendidos são esquecidos. E depois de 31 dias, nós só lembramos 21%. O que nós podemos fazer para melhorar essa situação? Uma estratégia para melhorar essa situação é utilizar a repetição espaçada, onde uma informação deve ser revisada regularmente para que ela fique permanentemente em nossa memória. Então, por que não utilizar a tecnologia para potencializar os nossos estudos? O intuito desta palestra é apresentar as ferramentas que podem ajudar vocês a estudarem e não ensinar como usar essas ferramentas. Hoje vocês encontram facilmente excelentes tutoriais de como usar estas ferramentas. Eu vou deixar em anexo uma lista com os links dos tutoriais de como usar estas ferramentas. Você conhece esses aplicativos? Apesar do enfoque desta palestra estar nos aplicativos, devido a eles permitirem ter acesso aos materiais de estudo em qualquer momento, eu aconselho vocês utilizarem o computador para prepararem os materiais de estudo e sincronizar com o aplicativo do celular.
A ideia é aproveitar o celular para estudar em tempos ociosos, como, por exemplo, em uma viagem longa, uma fila entediante e assim por diante. A primeira dica que eu vou dar para vocês é o Anki, um programa de repetição espaçada que facilita a revisão de grande quantidade de informações. Além disso, o Anki permite adicionar imagens e gravações, sendo extremamente utilizado para o estudo de idiomas. Uma coisa muito importante é que o Anki ele não avisa quando você deve fazer a revisão. Vocês devem entrar todos os dias e ver se tem alguma revisão para ser feita. Outra coisa muito importante é que o Anki é gratuito e ele pode ser usado offline. Para utilizar o Anki é bem simples, basta abrir o aplicativo, escolher o baralho que você quer revisar. Eu vou escolher este baralho de química orgânica e começar a fazer a revisão. Todo composto que faz parte de um grupo orgânico, em que a hidroxila está ligada a um carbono insaturado, de cadeia aberta, é 1. Eu vou digitar a resposta. NOL. Mostrar a resposta. A resposta está correta. Agora, você deve indicar para o Anki o grau de dificuldade que você teve para responder esta pergunta. Se a dificuldade foi pequena, clique no botão azul e esta carta irá para o final do baralho. Se a dificuldade foi média, clique no botão verde para que esta carta vá para o meio do baralho. E se a dificuldade foi alta ou você não conseguiu responder esta pergunta, clique no botão vermelho e a carta irá para o começo do baralho. Desta maneira, você vai estudar mais as coisas que você apresentou mais dificuldades. Vamos sair deste baralho para poder ver as outras funcionalidades do Anki. Vocês podem utilizar este programa online, no computador ou no smartphone. As 3 versões são sincronizadas. Basta clicar aqui nessas setas duplas para fazer a sincronização. Clicando aqui em mais, você pode criar um baralho. Vamos dar um nome. Cálculos. Clicar aqui neste baralho. Novamente em mais, adicionar. Você pode escolher o tipo. Básico, digite a resposta. Vamos deixar como básico. Colocar aqui na frente a pergunta. 2 mais 2. E no verso, a resposta. Observe que se você clicar aqui neste Clips, você pode adicionar uma imagem, um clipe de áudio, gravar um áudio. Vamos adicionar uma tag, introdução, ok. Confirmar, o cartão já foi adicionado. 2 mais 2, 4. Clicando aqui em mais, também é possível obter baralhos compartilhados. Basta buscar o tema que vocês querem estudar. Vamos escolher aqui Química e Estudo da Matéria. Você pode ver os conteúdos do cartão, fazer o download, baixar, abrir arquivo, adicionar. Ok. Observe que já foi adicionado este baralho. Para aprender as outras funcionalidades do Anki, assista os tutoriais que estão em anexo. Apesar da facilidade do acesso às informações na era digital, o excesso de informações é um problema e nós precisamos urgentemente nos organizar para melhorar o rendimento dos nossos estudos. Para ajudar vocês a se organizarem em meio a tantas informações, existe o aplicativo Pocket, que permite guardar todos os conteúdos interessantes que você encontra no seu dia a dia na internet
Este aplicativo ele é de grande utilidade para guardar os conteúdos que você quer revisar posteriormente ou que você não tem tempo suficiente para ver no momento que você encontrou. No entanto, você não quer perder este conteúdo. Os conteúdos podem ser organizados por meio de etiquetas. Além disso, o Pocket ele pode ser utilizado offline. Então, ele é muito interessante. O Pocket também possui extensões para os principais navegadores do mercado. Isso auxilia muito porque vocês estão fazendo uma pesquisa, basta clicar no ícone do Pocket, pronto. Aquele arquivo já vai ser guardado, né, com a etiqueta que vocês colocarem. Os conteúdos eles são sincronizados com o seu smartphone e o tablet. Com certeza, essa ferramenta vai melhorar a organização dos materiais de estudo. Ela é útil tanto a nível pessoal quanto profissional. Com o Pocket, vocês podem guardar todas as suas pesquisas escolares e acadêmicas. Para usar o Pocket, basta abrir o aplicativo. Para organizar melhor os conteúdos, clique em Minha Lista. Observe que é possível arquivar os artigos, colocar como favoritos. Se você sublinhou algo no artigo, você pode indicar como destaque, indicar como compartilhado comigo. Também é possível classificar os artigos segundo o tipo de conteúdo, artigos, vídeos, os melhores. Quanto mais específico você for, mais fácil você vai encontrar o artigo e menos tempo você vai perder posteriormente. Para procurar um artigo, clique no ícone lupa. Eu vou procurar, por exemplo, um arquivo de química. Aqui estão os arquivos. O Pocket também faz a leitura dos artigos. Se você quiser escutar o conteúdo de um artigo, basta clicar no ícone fone de ouvido e selecionar o artigo que você deseja escutar. Por exemplo, esse primeiro, e clicar aqui para poder executar. 5 recursos digitais poderosos. Basicamente, essas são as funções do Pocket. Outro aplicativo bastante útil na organização de materiais escolares é o Evernote. Ele é um aplicativo que permite você ter sempre disponível os arquivos e materiais de estudo de uma forma bastante organizada. Ele permite criar notas, onde é possível adicionar imagens, páginas da web, áudios, vídeos. Além disso, ele permite digitalizar notas escritas à mão e gravar áudios. Vocês também podem criar etiquetas, cadernos, pilhas de cadernos, sumários. Tudo isso facilita vocês encontrarem os conteúdos desejados quando vocês acumulam uma quantidade de informações muito grande. Então, ele é bem bacana. Outra coisa bastante interessante é que é possível compartilhar notas e ter acesso aos conteúdos mesmo estando offline. Para utilizar o Evernote, abra o aplicativo. Você terá acesso a todas as notas. Clicando aqui, você terá acesso aos cadernos, documentos compartilhados com você. Você pode mudar o tema para escuro. Clique em Cadernos. Observe que é possível ter pilhas de cadernos para facilitar a organização. Eu vou abrir o caderno de Química Orgânica e a nota que eu tenho aqui. Para criar uma nova nota, clique aqui. É possível gravar um áudio, adicionar anexo. Eu vou escolher nota em branco. Para poder aprender a utilizar esse aplicativo, exige um pouco mais de tempo, no entanto, vale a pena, pois permite ter os materiais escolares bastante organizados e você pode acessá-los sempre que precisar. Para adicionar os conteúdos, eu prefiro utilizar o Evernote Web. Imagino que alguns devam estar se perguntando: legal essas ferramentas, no entanto, o problema agora é outro. Como será a nossa vida após a pandemia? Essa incerteza que nós estamos vivendo
ela está desmotivando muito os estudantes que se perguntam constantemente: será que eu vou conseguir entrar na faculdade? Ou será que eu vou ter trabalho? Ou pior ainda, será que eu vou perder alguém que eu amo? Realmente não está sendo fácil. Não é possível dizer qual será a profissão do futuro. No entanto, estudos indicam que as habilidades requeridas estão mudando. Além de ser essencial saber resolver problemas complexos, é necessário ser criativo. É importante saber reagir aos problemas e buscar soluções. Sem dúvidas, é primordial pensar em empreender. Nós precisamos transformar os problemas em oportunidades para nós criarmos novos produtos e serviços e, especialmente, gerar empregos para minimizar os danos causados por essa pandemia. Você conhece o programa PIP-FAPESP? O PIP-FAPESP, ele apoia a execução de pesquisa científica e ou tecnológica em micro, pequenas e médias empresas no estado de São Paulo. Ele tem 4 chamadas anuais e ele apresenta 3 fases. A fase 1, ela apresenta duração de até 9 meses e um orçamento de até R$200 mil. A fase 2, ela apresenta uma duração de até 24 meses e um orçamento de até R$1 milhão. Portanto, este programa ele é uma excelente oportunidade para vocês pensarem em fazer com que a pesquisa científica e tecnológica ela saia do papel e deixe de ser apenas artigos e passe a ser produtos. Lembrem que se as portas de trabalho forem fechadas, vocês podem criar o seu próprio trabalho começando com os recursos que vocês têm disponíveis e com a criatividade de vocês. Você já ouviu falar em infoproduto? O que é um infoproduto? São informações digitais que elas podem ser vendidas ou disponibilizadas gratuitamente na forma de um arquivo. Existem diversos tipos de infoprodutos, e-books, apostilas, cursos e etc. Acreditem, os infoprodutos são uma área muito interessante de investimento, só para vocês terem uma noção. Em fevereiro deste ano, um curso do Excel, que vai do básico ao avançado, já tinha mais de 115 mil inscritos. Nesta semana, este mesmo curso, ele apresenta mais de 155 mil inscritos. Vamos fazer um cálculo aqui bem simples. Vamos supor que o lucro deste infoproduto seja de apenas R$10. Com isso, o criador deste curso já se tornou milionário e ele ganhou R$400 mil aproximadamente em 7 meses com um único curso. Vamos supor que vocês querem trabalhar com a criação de infoprodutos, YouTube, etc. É extremamente importante vocês saberem criar artes gráficas rapidamente. Para isso, existe o Canva, uma ferramenta online que permite criar artes gráficas sem ter conhecimentos em design, onde vocês vão utilizar modelos prontos, tem uma biblioteca de imagens, vídeos, fontes. Desta maneira, vocês vão poder realizar rapidamente trabalhos escolares e outras artes gráficas. Eu vou fazer apenas uma apresentação do Canva. Observe que tem vários modelos para vocês utilizarem, o que vocês precisarem, tá? Cabeçalhos para o Google Sala de Aula, infográficos educacionais, planos de aula. É só vocês escolherem um modelo. Eu vou escolher aqui este infográfico. E vocês podem ir realizando as modificações. Pode adicionar uma foto, elementos, textos. Vou adicionar, por exemplo, aqui esta escola. E é só arrastar.
É possível modificar a cor, clicando aonde vocês querem modificar. Vamos escolher outro fundo, por exemplo, laranja. Vocês podem modificar aqui o texto. Rapidamente é possível fazer uma capa para um vídeo, só modificando o que vocês querem escrever. Vocês podem colocar outra foto, outra imagem aqui, por exemplo. Para quem não tem experiência com design de artes e não tem tempo, principalmente, o Canva é uma excelente opção. Para poder usar o Google Primer, abra o aplicativo, clique aqui para poder escolher um tema para estudar, por exemplo, sites. Eu vou escolher a lição, escolhendo o seu domínio e o serviço de hospedagem para seu site. O Google Primer utiliza cartões para poder ensinar os conteúdos. Basta você ir deslizando os cartões e ir seguindo as instruções. Este aplicativo utiliza uma linguagem bem simples e fácil de entender. Em geral, conta uma história e apresenta algumas atividades. Vou escolher aqui essa opção e ele vai fornecer o resultado. É só ir seguindo as instruções, as lições são muito simples. O Google Primer é um aplicativo gratuito do Google que oferece lições rápidas e fáceis sobre negócios e marketing digital. Em geral, as aulas demoram 5 minutos ou menos. Acreditem, tudo é possível para os que creem. Parem de chorar, lamentar ou ficar dormindo, porque tudo é possível para os que creem e que têm vontade. Segundo Albert Einstein, há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade, a energia atômica, que é a vontade. Pensem, o que vocês querem? Acreditem e trabalhem, que no final tudo dá certo. Se não deu certo é porque ainda você não chegou no fim. Por que eu falo com tanta convicção para vocês acreditarem? Muitos dos meus alunos já conhecem a minha história. No entanto, esse evento ele é aberto ao público externo e eu também gostaria de compartilhar a minha história e incentivar a todos que desejam estudar em uma universidade pública, que querem fazer um intercâmbio, um mestrado, um doutorado no exterior e não têm condições. Eu fiz o ensino médio no Ciêndo Algodão, uma escola rural, passei por muitas dificuldades para estudar, especialmente quando chovia. Quando eu estava no 3º ano do ensino médio, eu comecei a fazer um cursinho, Esquema 10, e trabalhava na hora do almoço em um restaurante de uma tia para poder garantir o meu almoço e o meu lanche da tarde. No entanto, eu queria muito entrar em uma universidade pública e eu sabia que eu precisava estudar. Então, o que eu fiz? Eu passei a comer um pão ou algumas bolachas para poder ter tempo de participar dos plantões de dúvidas pela tarde. Eu acabei ficando conhecida como a menina das bolachas. No entanto, o meu esforço valeu a pena. Eu consegui entrar na faculdade de Química na UFLA. Podem ter certeza, vale a pena os esforços de vocês. Eu sabia que eu não queria comer bolacha a minha vida inteira. Era só um momento. Na faculdade, eu fiz iniciação científica em Química Teórica e Computacional com o professor Teodorico e descobri que na Espanha eles tinham um curso de doutorado interuniversitário em Química Teórica e Computacional, onde professores e alunos de várias universidades se reuniam e eu achei isso um máximo. Coloquei na minha cabeça que eu queria fazer esse doutorado. No entanto, eu não tinha dinheiro e nem conhecia ninguém na Espanha. Conversei com meu orientador e ele me deu uma super dica que eu quero compartilhar com vocês. Ele me orientou a pesquisar as áreas que eu tinha interesse, selecionar alguns pesquisadores e solicitar uma bolsa de estudos
para estes pesquisadores, porque estes pesquisadores ganham, né, auxílio para projetos e eles podem contratar quem eles desejam. Sim, eu fiz diferente. Eu fui para a Espanha estudar sem bolsas aqui do Brasil. A minha bolsa de estudos, desde o início, foi proveniente da Espanha. Agora eu vou responder algumas dúvidas dos alunos. Você sabia falar espanhol quando foi estudar na Espanha? Eu sabia o básico. Como você aprendeu o espanhol? Eu aprendi assistindo filmes legendados na Lan House. Eu não tinha internet em casa, nem televisão. Eu paguei 4 aulas de conversação e eu estudava pelas provas do DELE, o Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira. Quem tiver interesse pode fazer a prova do DELE em São Paulo, eu fiz em Osasco. Não é necessário fazer primeiro o nível A1, vocês podem ir diretamente para o nível que vocês desejarem. Se vocês quiserem mais informações sobre o DELE, vocês podem entrar na página do Instituto Cervantes. Todos nós sabemos a importância de aprender novos idiomas e que eles abrem excelentes oportunidades na nossa vida. Imagino que vocês já conheçam o Duolingo. Ele é uma plataforma de ensino de idiomas que permite aprender de uma maneira dinâmica e rápida, trabalha com incentivos, com pontos, é extremamente utilizada e tem resultados bastante satisfatórios. Para usar o Duolingo é muito simples, basta abrir o aplicativo e escolher uma lição para realizar. Observe que o Duolingo incentiva os usuários por meio de coroas. Sempre que você subir de nível, você ganha uma coroa e os exercícios vão ficar mais difíceis. Também tem a ofensiva, que indica o número de dias seguidos em que você completou a sua meta sem falhar. A ideia do Duolingo é estudar pouco, no entanto, todos os dias. E a vida? Você começa cada dia com 5 vidas. Cada resposta incorreta tira uma vida. Isso incentiva os usuários a prestar mais atenção antes de enviar as respostas. Você pode adicionar outro idioma, basta clicar sobre a bandeira e adicionar outro curso. Por exemplo, espanhol, eu vou colocar para aprender pela primeira vez. Qual destas imagens é a menina? É só selecionar a imagem, continuar. E assim vocês vão prosseguindo, realizando as atividades propostas. Outro aplicativo muito legal para aprender inglês é o Cake. Ele ensina expressões e pronúncias em inglês a partir de vídeos do YouTube, com cenas de séries e filmes. Ele é gratuito, no entanto, ele não funciona offline. Para utilizar o Cake é muito simples, basta abrir o aplicativo e escolher um vídeo com a expressão que você deseja aprender. Por exemplo, combina muito bem com você. Essa expressão que você deseja aprender, ela vai ser repetida 3 vezes. So comfortable. Oh, it's so cute. It suits you really well. Really? It suits you really well. Really? It suits you really well. Really? Se você quiser repetir mais vezes uma expressão, basta clicar nessas duplas setas. Se você clicar aqui em mais, você vai poder salvar esta frase para a aba de revisão. Também é possível, em configurações, colocar a legenda para português. Is it nice? You like it? So nice. It's so smooth. Para poder aprender mais funcionalidades deste aplicativo, basta ver os tutoriais que seguem em anexo. Agora que vocês já sabem como se preparar em relação ao idioma, vamos para o que interessa. Qual o valor da primeira bolsa que eu ganhei na Espanha? Inicialmente, eu consegui uma bolsa de 500 euros, 300 euros do laboratório do meu orientador e 200 euros de uma bolsa de monitoria de aulas práticas. Uma super dica
para quem vai estudar e não tem muito dinheiro, não faça o seguro de viagem internacional por um ano, faça por um mês. Depois, quando vocês chegarem na universidade, vocês fazem o seguro da universidade. Se eu não me engano, o seguro da universidade custava uns 25 euros por ano. E acreditem, eu paguei quase R$ 2.000. Além disso, quando eu precisei, foi o seguro da universidade que pagou as minhas despesas no hospital. Outra pergunta que os alunos fazem muito: você foi para a Espanha com visto? Sim. Além disso, eu fiz uma pasta com todos os documentos, carta convite do meu orientador, endereço de onde eu ia ficar hospedada, seguro de saúde, etc. Quando eles me perguntaram na imigração, o que você está fazendo aqui? Eu simplesmente mostrei a pasta. Foi maravilhoso, eu não precisei falar nada. A mesma coisa eu fiz quando os meus pais foram no meu casamento. Algo muito importante, assim que vocês tiverem uma residência fixa, vocês devem se empadronar, ou seja, se registrar no órgão municipal que regulamenta os moradores de uma determinada região. Esse registro ele é necessário tanto para os espanhóis quanto para os estrangeiros. Com esse registro, vocês conseguem abrir conta no banco, fazer matrícula escolar se tiver filhos, acesso aos benefícios da saúde pública, tá? Permissões de trabalho, comprovação de residência, então é muito importante fazer isso. Outra pergunta que os alunos fazem frequentemente é como foi a prova de mestrado e doutorado? Foi muito difícil? Quase não dá para acreditar, mas simplesmente eu enviei o meu currículo. E qual que é o custo do doutorado? A primeira matrícula foi a mais cara, uns 1.600 euros, pois estavam incluídos o alojamento e todas as refeições durante um mês. Eu fiz um doutorado interuniversitário, eu fiquei um mês em um colégio militar, e eu tinha 8 horas de aulas. Posteriormente, eu fiquei 6 meses fazendo as atividades e pronto, acabaram as disciplinas de doutorado. Graças a Deus, o meu orientador pagou essa primeira matrícula. A segunda matrícula custou uns 800 euros. As outras matrículas foram na faixa de 200 euros. No entanto, eu ganhei uma bolsa e eu não precisei mais pagar. Você teve que homologar o seu diploma para poder fazer o doutorado? Não. Eu tive que legalizar. Eu passei pelo Ministério de Relações Exteriores, Consulado Espanhol, mas não foi também necessário traduzir, porque em Galícia eles falam o galego e como estava em português, que é similar, não foi necessário fazer a tradução. No entanto, para eu poder dar aulas na faculdade, eu tive que homologar o meu diploma. Quais são os requisitos para conseguir uma bolsa de estudos espanhola? É importante ter boas notas. Se vocês tiverem feito uma iniciação científica e terem artigos publicados, vocês têm grandes chances de conseguir bolsas de grande prestígio, como a Bolsa FPU. Os espanhóis não costumam realizar pesquisas durante a graduação. Se vocês tiverem realizado pesquisas, aumenta muito a chance de vocês conseguirem uma bolsa de estudo. Eu consegui uma bolsa FPU, graças a Deus, que é uma bolsa de formação de professor universitário, onde 2 anos são como bolsa e 2 anos como contrato, onde você já passa a dar algumas aulas na universidade. É muito interessante porque permite ter um contrato de trabalho e posteriormente um seguro-desemprego. Essa bolsa tem um valor de aproximadamente 1.200 euros, chegando no último ano até uns 1.500 euros, mas tem alguns descontos, então vamos colocar um valor aproximado de 1.200 euros, e são 14 salários por ano. Podem ficar tranquilos que com essa bolsa dá para viver super bem e viajar muito. Só tem um problema.
Quando eu solicitei essa bolsa, eles deram apenas 5 bolsas para estrangeiros e 95 para espanhóis. O que é melhor, doutorado integral ou sanduíche? Depende. Fazer o doutorado integral é muito bom, no entanto, quando vocês voltarem para o Brasil, vocês vão ter que reconhecer o diploma em uma universidade brasileira e esse processo pode demorar uns 6 meses. Tem toda a burocracia e um custo que varia de 2 a 3 mil reais. Algumas universidades pedem a tradução da tese para o português e vários outros documentos. Se vocês fizerem o doutorado na Espanha, vocês devem legalizar o diploma, reconhecendo as assinaturas no Ministério de Educação, Ministério de Relações Exteriores e Consulado. Eu pensava que com isso eu já podia trabalhar, até que me chamaram para trabalhar na Univas e eu tive que esperar todo o processo. Para saber mais informações de reconhecimento de diplomas estrangeiros, vocês devem acessar o portal Carolina Bori. A Universidade de Santiago, ela tem vários alojamentos e é uma opção muito legal para os alunos que estão matriculados. Se você não estiver matriculado, você vai acabar pagando, né, a taxa máxima. Para as pessoas que apresentam uma baixa renda, o preço é extremamente baixo, os quartos são muito bons, tem bibliotecas, salas de uso comum, cozinha, sala de informática, de televisão, tem uma excelente calefação, ou seja, vocês não vão passar frio, então é muito bacana. Só para vocês terem uma ideia, o alojamento varia de 46 euros a 292 euros. A maioria das vagas são destinadas para os estudantes de graduação. Se vocês não conseguirem o alojamento, eu recomendo vocês entrarem no jornal de anúncios da universidade, o Tabuleiro, onde vocês podem encontrar excelentes opções de aluguéis de apartamentos, de quartos que vocês podem dividir com outra pessoa, tá? E quanto custa uma refeição no restaurante universitário? Custa 6 euros, inclui uma entrada, um prato principal, água, pão e sobremesa. Eu sempre pegava 2 pratos principais. Desta maneira, eu comia um e eu levava uma marmita. Portanto, eu almoçava e jantava com 6,55 euros por dia. Aqui tem a lista dos preços de mais alguns produtos. No entanto, em geral, com uns 2 euros vocês já conseguem fazer um lanche. Algo que eu acho muito legal é que todos podem ter acesso ao cartão metropolitano de transporte. Com este cartão, os descontos eles chegam até 55%, então é muito interessante. Outra opção de transporte muito interessante são os trens. Eu usei bastante para visitar meu esposo, eles são baratos e muito rápidos. Vocês também encontram voos muito baratos, de maneira que se vocês quiserem, vocês vão poder conhecer muitos lugares diferentes. Lembra que eu falei para vocês que na Universidade de Santiago de Compostela é comum os professores concederem bolsas de pesquisa utilizando o capital proveniente de projetos? Foi assim que, depois de um ano antes de conseguir a bolsa FPU, eu passei a ganhar 900 euros. Se vocês tiverem interesse, vocês podem ver os contratos de pesquisa. Observem que somente neste ano já teve 12 convocatórias. Então, é algo que acontece com frequência. Na convocatória mais recente, o meu orientador de doutorado ofereceu uma bolsa de 2.000 euros, mas apenas por um mês. No entanto, tem contratos de 12 meses, como por exemplo da professora Carmen. Então, vocês podem ver todos os itens que eles avaliam, o tempo, né, da carga de trabalho, que em geral são 35 horas semanais, o valor da bolsa.
Tem 3 centros de pesquisas bem importantes no Campus Vida: o CITES, que é um centro singular de pesquisa em tecnologias da informação, o CICOS, que é um centro singular de pesquisa em química biológica e materiais moleculares, e o CIMOS, que é um centro singular de pesquisa em medicina molecular e enfermidades crônicas. Em geral, no verão, esses centros oferecem bolsas. Uma opção é vocês tentarem fazer uma estância, conhecer os pesquisadores e ver se é realmente isso que vocês querem. No ano passado, o CICOS ofereceu 15 bolsas para estudantes de graduação e o CIMOS ofereceu 14 bolsas para estudantes de graduação que apresentam uma nota média igual ou superior a 8, com 55% dos créditos superados, e o valor da bolsa foi de 950 euros. Por que eu recomendo estudar na Europa, especialmente em Santiago de Compostela? Além de ter cursos de excelente qualidade, vocês vão ter a oportunidade de conhecer vários países, culturas diferentes, a um custo muito baixo. Para quem gosta de viajar e conhecer lugares novos, é fascinante. O custo de vida em Santiago de Compostela é excelente, é um lugar bem gostoso de viver, não tem muito frio nem muito calor. No entanto, chove bastante, sempre tem que andar com guarda-chuva, então tem algumas pessoas que acabam ficando um pouco deprimidas, não gostam muito deste tipo de tempo que está muito nublado. Algo que eu sinto muita falta são as rebarras. É impressionante, não precisam ficar querendo levar um montão de roupa, porque é muito barato, tá? Quando chega as rebarras, elas chegam a ter descontos de 70, 80, até 90%. Vocês não têm noção o que é possível fazer com 50 euros. Na minha primeira rebarra, o meu orientador me deu 50 euros extra e me deu uma tarde livre para ir de compras. Imagina, eu quase pirei. Eu nunca tinha visto aquilo, porque eu não tinha levado muitas roupas apropriadas e eu cheguei no inverno. Então foi uma maravilha. É muito bom, sabe? Você ter a oportunidade de comprar um computador, um celular, sendo estudante e sem ter que parcelar. Agora, quando eu cheguei no Brasil, tem aquele número pequenininho, né? 12 vezes, 24 vezes, porque o pessoal tem que parcelar, não tem outra maneira, né? Na Espanha tem vários mercados com a marca própria e isso ajuda muito porque os produtos ficam muito mais baratos e eles têm uma qualidade muito boa. É muito mais barato para comer do que aqui no Brasil. Eu aprendi a comer polvo, que a princípio eu achava que era muito estranho. Eu comi até ostra, no entanto, eu quase morri, eu não recomendo. Os galegos, eles valorizam muito as refeições. Se vocês forem convidados para um almoço, não tenham pressa. Vai ter o primeiro, o segundo prato, a sobremesa, o cafezinho. A hora do café é sagrada para os espanhóis, eles param tudo e vão para o café. Algo muito interessante é que na maioria das cafeterias, eles sempre servem algo para comer junto com a bebida. Podem comer, eles não vão cobrar, é cortesia. Sim, eu passei algumas dificuldades na Espanha, nem tudo é flores. Eu fiquei em coma por 3 dias induzido e 10 dias internada. Eu pensei que eu fosse morrer e é muito difícil pensar que não é possível rever a sua família. Também foi muito duro receber a notícia do falecimento dos meus avós e de um tio muito querido, que inclusive foi me visitar na Espanha. Em resumo, eu morei na Espanha por 8 anos, casei na Espanha, tenho nacionalidade espanhola, dei aulas na Universidade de Santiago de Compostela por 2 anos. O que eu tenho a dizer para vocês? Foi uma experiência fantástica. Eu fiz o meu doutorado, aprendi um novo idioma,
Conheci novos lugares, nova gastronomia, cultura, fiz novos amigos. Você já sabe o que você quer? Se desistir não for uma opção, você vai conseguir. Espero ter ajudado vocês com esta palestra e que estas ferramentas possam auxiliar os estudos de vocês. Para terminar essa apresentação, eu gostaria de agradecer ao professor Rodrigo, o professor Teodorico e o professor Jesus por terem acreditado em mim e transformado a minha vida. Muito obrigada a todos e que vocês tenham um excelente final de semana.